Atos 1. Todas as vezes que, por exemplo, se você for no McDonald's aqui, você vai comer o mesmo lanche que é feito na Rússia, o mesmo lanche que é feito, não é o mesmo lanche que é feito em Mogi Guaçu, porque o McDonald's de Mogi Guaçu nunca tem queijo. Imagina, você vai pedir um Big Mac, 2 hambúrgueres, alface, queijo. Queijo não tem, moço. Posso trocar por bacon? Eu pode, mas não tem bacon também. Eu falei, então, me dá um misto quente aí. Foi uma piada, ninguém entendeu, tá bom. E todos esses lanches, eles vão ser iguais a quem? A matriz. Não é uma receita que eles inventaram. Big Mac não foi algo que inventaram aqui em Bebedouro. Inventaram na matriz, no primeiro McDonald's, e a matriz reproduziu isso. Eu já tive a feliz oportunidade de experimentar em alguns países, e alguma coisa muda muito pouco, mas a receita original é preservada. Por que eu estou te falando isso? Para que nós possamos entender o que Deus, qual era o plano de Deus para o homem. Nós precisamos ir em Gênesis. Para entender, Deus, o que o Senhor, qual era o teu plano, qual era o teu coração quando o Senhor criou Adão e Eva. E nós precisamos entender o plano original para entender como eu vou replicar isso. E quando eu vou tentar me entender e perguntar a Deus o que eu faço como igreja, eu preciso ir na matriz, que é a igreja primitiva. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Em Malaquias 3, a partir do versículo 12, se eu não me engano, começam alguns questionamentos dizendo: por que parece que aqueles que fazem o mal, eles perseveram, eles prosperam? Por que aqueles que agem errado, por que parece que no final da vida deles eles sempre estão felizes? E nós que buscamos o caminho reto, por que as coisas são mais difíceis? E no final do capítulo 3 de Malaquias, versículo 18, diz que no final de tudo nós veremos a diferença daquele que serve e aquele que não serve, a diferença do justo e do injusto. E eu sempre entendia isso como, no final de tudo vão ver que aquilo que eu criei, aquilo que eu declarava era verdade, e essas ações sobre justo e injusto, ele está falando sobre ações, não sobre o que eu creio. Porque eu creio na justiça, o que eu faço? Eu a pratico. E porque eu pratico, eu me torno justo. Vocês entenderam? Então, no final de tudo, o que vai contar é se aquilo que eu praticava era justiça. E Deus vai levantar essas pessoas. Então não é só sobre aquilo que nós cremos, mas é aquilo que nós praticamos. Nós não seremos salvos pelas obras. A obra não me garante. Eu não faço para que eu tenha, mas porque eu tenho, eu faço. Então eu não faço coisas boas para minha esposa, para que ela seja minha esposa. Eu faço porque ela é. Entende? É mais ou menos se você ficar o dia inteiro no sol. Teve um irmão, esqueci o nome dele, que ele chegou aqui e o Atos falou: você está queimado. Ele falou: eu andei de bicicleta e eu estava exposto ao sol. Então automaticamente você olha para ele, você vai ver o fruto do que ele fez. Se nós estamos expostos a Jesus, a nossa vida precisa refletir ao sol ao qual nós estamos expostos. Entenderam? Ou está confuso? No final você vai entender bem, fique tranquilo. Tá bom? Atos 1.
Versículo 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Vai para Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles, e à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aí. A missão principal de Jesus na terra era religar o homem a Deus. Ele estava refazendo o caminho da viração do dia. O plano principal, a sua missão principal, era fazer que os filhos, que os órfãos, que agora se tornaram órfãos, eles se tornem filhos e voltem para o seu pai. E no meio desse caminho, no meio dessa missão, ele ensina os homens sobre o reino de Deus. E explica para eles que eles serão responsáveis por implantar o reino de Deus na terra. E ele vai preparando os homens durante 3 anos e meio em aulas práticas sobre o reino de Deus. Para que quando ele fosse, ele sempre deixou muito claro: eu vim do mesmo jeito que eu vim, eu vou. E vocês vão ficar, e vocês vão continuar aquilo que eu estou dando um start, aquilo que eu estou iniciando no coração de vocês. Aí quando Jesus morre, os discípulos fogem, porque eles não marcam uma prova clara de que mesmo estando com Jesus, eles ainda tinham dúvidas de que se era realmente verdade, por isso eles fogem. Aí Jesus ressuscita, tem que recolher todo mundo. E o que nós lemos no capítulo 1, diz que Jesus fica 40 dias com eles, eles estão comendo, eles estão em comunhão. E Jesus deixa provas incontestáveis, provas claras de que ele era o Messias. Imagina só, todo o contexto do nascimento de Jesus, a forma como Jesus nasceu. Passa 3 anos e meio com eles, ensinando, fazendo milagres, curando enfermos, ressuscitando os mortos. Ele ressuscita dos mortos e ainda assim eles não criam. E Jesus ainda tem que ficar mais 40 dias ensinando para eles.
Por isso eu digo para você, líder querido, tenha paciência com as pessoas que você cuida. Vai demorar um tempo. Os discípulos demoraram, mas a hora que engatar, aí vai. Mas demora um pouco. Demora, mas vai, fique tranquilo. E os discípulos, até esse dia, eles sempre estavam um passo atrás do que Jesus estava fazendo. Sempre. Eles sempre estavam atrasados. Jesus estava fazendo algo, quando eles chegavam, Jesus já tinha feito. Foi agora, a gente chegou. Já foi, passou. Então, eles estão, olha a situação, eles estão no deserto. Jesus está ensinando no deserto. E aí o povo tem fome. Os discípulos chegam para Jesus. Jesus, a multidão está com fome. É que eu vou descer, velho. Fico agoniado ali em cima. Aqui é mais legal. Por que eu... sei lá. Aí, eles chegam, a multidão tem fome. O que os discípulos fazem? Jesus, o povo está com fome. Vamos fazer o seguinte. Dispersa o povo. Eles já receberam já. Eles já foram ministrados. Eles já comeram um pão espiritual. Vamos liberar o povo. Aí, a gente pega o dinheiro que a gente tem. Vamos comer uma pizza. A gente fala sobre esse culto, Jesus. A gente fala sobre os seus ensinamentos. Você explica mais os detalhes. Porque os discípulos, eles sempre estavam atrasados. Jesus alimentou a alma do povo. Agora o povo tem fome. O que ele vai fazer? A lógica. Vamos alimentar a carne. Isso é lógica. Quem tem fome, você vai fazer o quê? Aí, foi o que daí Jesus está tentando ensinar algo para eles. Chega para eles e fala, o dinheiro que a gente tem, dá para alimentar esse povo? Dizendo, não, a obra não é feita com aquilo que você tem. Deus não se move por aquilo que nós temos, mas Ele se move pelo propósito. E é isso que Ele está ensinando para os discípulos. O dinheiro que vocês têm vai dar para dar de comer para todo mundo, porque os discípulos não queriam dividir o pouco que eles já tinham. E eles estão falando, não, Jesus, não dá. Foi então, o que tem aí? Ah, tem um menino com pão e peixe. Falou, deixa eu ensinar vocês. Vem cá. Multiplica. Aí depois está Jesus, chega a prostituta, perfume de 1 ano, um dinheiro, eles quebram, aí vem os discípulos. Chegam sempre na hora errada. Qual é o pensamento deles? Jesus, por que a gente não vendeu esse perfume e deu para os pobres? Sempre eles estavam atrasados. Que agora o assunto não é o pobre. O assunto é o que vai acontecer, não é mais sobre eles. Eles sempre estavam atrasados. Então Jesus vem, fica 40 dias ajustando o relógio deles, colocando todos sobre o mesmo fuso horário. Só que pensa comigo, 43 dias antes eles fogem de Jerusalém. E o porquê que eles fugiram? Porque eles tinham medo. Eles não queriam morrer. Eles começam a ver que aquilo que tinha acontecido com Jesus ia acontecer com eles, e eles têm medo. Aí quando Jesus volta 43 dias depois, a notícia está fresca, Jesus fala, volta lá para Jerusalém. Volta lá, porque lá eu vou revestir vocês com o meu Espírito, e aí vocês vão ser minhas testemunhas. E por que 43 dias depois, eles decidem obedecer a Jesus? Eram os mesmos homens frágeis. Jesus está dizendo, eu vou revestir. Que ele tá dizendo, vocês são frágeis e não vão conseguir na carne de vocês. Por isso meu Espírito vai vir e vai embalar vocês, para que vocês possam resistir ao que está por vir. Porque é o mesmo caminho que vocês vão ter, o mesmo caminho que eu tive, é o que vocês vão ter. Por que agora eles obedecem? Eles nesse instante, nesses 40 dias, eles têm o que eu chamo de batismo de consciência. Nessa hora eles se convertem. Porque eles entendem que tudo aquilo que Jesus falou era verdade. E essas provas dos 40 dias deixam claro isso neles. E o que é mais de precioso que eles entendem? Nós morremos quando Jesus morreu naquela cruz. Mas quando Ele ressuscitou, agora não temos mais uma vida, a nossa vida é dele. Então não temos mais o que temer. Porque agora para nós, o morrer é lucro.
mas o viver é Cristo. E enquanto nós tivermos vida, nós vamos pregar o Jesus que foi crucificado, mas que ressuscitou entre os mortos. Eles entenderam isso. Eles chegaram na passada. O fuso horário deles, agora o relógio deles estava ajustado. Então eles voltam para Jerusalém. E eles estão reunidos em Jerusalém. A festa de Pentecostes, mais ou menos 5 milhões de pessoas reunidas lá em Jerusalém. E a palavra fala que eles estão unânimes. A partir de agora tem uma unanimidade no coração de todos eles. E de repente se ouviu um barulho do céu. Agora, imagina comigo, 5 milhões de pessoas em uma cidade. Em silêncio eles fazem mais barulho do que 120. Mas o barulho que faz ali, faz com que esse povo comece a ir até onde eles estão. E eles chegam lá, está cada um falando em uma língua. Mas ainda que sejam línguas diferentes, a mensagem era uma só. Vocês crucificaram aquele que nós estávamos esperando. Vocês o mataram. Vocês o prenderam. Mas a boa notícia é que Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele continua te amando. Então eles começam. E cada um, e eles ficam espantados. Alguns, como é normal, achavam que eles estavam bêbados. Mas outros caem a ficha. Opa! E agora? Pedro, o que é que eu faço agora? Falou, se batiza, se afasta dessa geração perversa e vamos. Vamos começar a igreja. Vamos ser o corpo de Cristo agora. Nós somos o representante dele. Nós somos os seus embaixadores. Vamos lá. E aí o que nós lemos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eu fui buscar, eu não sei se a minha busca foi um pouco rasa, mas eu nunca encontrei o que era a doutrina dos apóstolos. Olha, na igreja primitiva podia isso, na igreja primitiva não podia isso, e na igreja primitiva isso daqui ainda a gente estava estudando. Eu não consegui buscar. Então o que eu entendi era o quê? Eles começaram a replicar aquilo que Jesus fazia. E qual era a marca da igreja primitiva? A inteligência. Por quê? Eles começaram a entender o seguinte: o que Jesus fazia? Jesus orava. O que nós temos que fazer como igreja? Vamos orar. Mas Jesus também, Ele partia o pão. O que a gente tem que fazer? Partir o pão, a gente tem que assentar a mesa. Jesus sempre chamou a gente para a mesa. Então vamos sentar na mesa que Jesus colocou para a gente. A gente precisa estender a mesa para o povo. Naquele tempo a mesa não era para todos. Mas Jesus, agora que eles estão falando, vamos incluir todo mundo, porque Jesus incluiu. Vamos colocar todo mundo na mesa. E hoje você vai entender uma coisa: Deus não quer que a gente alimente moradores de rua. Você vai entender isso essa noite, cara, em nome de Jesus. Então, e aí eles pensavam o quê? Entrou um enfermo aqui na igreja, o que a gente faz? Procura alguém que trabalhe na saúde na cidade para arrumar uma vaga no hospital. Não. Vamos orar para ele, para que ele seja curado. Jesus não fazia isso, não curava os enfermos? Vamos curar enfermo então. O que Jesus fazia com os possessos? Ele libertava o povo. O que nós vamos fazer? Vamos libertar. Inteligência. E a palavra fala que as pessoas pegavam as suas propriedades e os seus bens, vendiam, pegavam os valores, depositavam ao pé dos apóstolos. Os apóstolos repartiam segundo a necessidade de cada um. Mas o porquê que eles faziam isso? Não é porque eles eram bonzinhos. Não era porque, nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas era porque eles entenderam algo precioso dentro da igreja, que era justiça. E justiça não é fazer o bem. Justiça não é fazer coisas boas. Eu conheço pais que eles fazem coisas boas para os seus filhos. Seus filhos usam droga, o que eles fazem? Usam droga com eles. Eu conheço. Isso é uma coisa boa. E eles falam assim: para o meu filho não ir para uma boca de fumo e morrer lá, eu vou junto com ele. É porque eu já tentei, eu quero internar, ele não quer ficar. Então, tá difícil. Mas justiça é fazer o que é certo. Quem tem fome precisa de pão.
Quem tem erro precisa de correção. Quem está só precisa de companhia. Isso é justiça. Então eles começam a aplicar isso. E deixa eu tentar te explicar mais ou menos como funcionava. Pastor Mateus tem uma dívida. E ele tem uma dívida de R$1.000. Na igreja de hoje, digamos que nós anunciamos aqui, o pastor deve R$1.000 e nós temos que ir. E eu quero saber quem quer ajudar ele para amanhã ele conseguir sanar essa situação. Nós nos dividiríamos em 3 classes de pessoas. A primeira são os carnais. E o carnal, quando ouve isso, a primeira coisa que ele pensa é: a dívida é dele, o problema é dele. Esse é o carnal. O carnal, ele entende que tudo que ele tem é dele, que ele é merecedor das coisas que ele tem, que Deus é bom com ele, só com ele. Aí nós íamos ter os medianos. E quem são os medianos? É os que parecem ser espirituais e não são. E o que eles fariam? A seguinte oração: iam estender a mão, porque o mediano estende a mão, ia fechar o olho, ia fazer força no olho, sabe, quase estourando aqui. Pai, poderoso Deus, Criador dos céus, da terra, aleluia. Nós oramos nessa noite, intercedemos diante da sua presença, Altíssimo. Supra a necessidade do seu filho. O Senhor já enviou comida através dos corvos ao profeta. Faça mais uma vez. Deus grandão, poderoso, manda anjos, manda dinheiro na sua conta, que apareça valores debaixo da sua porta, e nós glorificaremos o teu nome para todo sempre. Amém. Só que essa pessoa vai fazer essa oração com um pecado escondido. Qual que é o pecado? Ele está fazendo essa oração com R$50 no bolso dela. Então ele está pedindo para que Deus mande uma provisão que está no bolso dele. Uma vez, o chefe da minha esposa, tomara que ele não assista esse culto, ele falou: Iáscara, eu vou orar por você. É mesmo, chefe? É. Deus dá um carro para Iáscara. Eles precisam tanto de um carro novo. Detalhe, tem 2 motoristas na casa, eles tinham 3 carros na garagem. Foi Jesus. Responde para ele, fala que ele só 2 dirige, manda um lá. E ia ter as pessoas inteligentes, e as inteligentes iam fazer o quê? A famosa vaquinha. Vamos aí, irmão, vamos lá. Ia pegar o boné de alguém, a gente ia pegar o boné do Alain, porque os espirituais fazem assim, o negócio tem que ser tudo, ia passar boné, vamos lá galera, vamos lá, ajuda aí, ô irmão, vamos aí. Resumindo, no final das contas nós conseguimos reunir R$200. Suprimos ou não a necessidade dele? Não, mas a gente ajudou ele, sim ou não? Porque agora ele só deve R$800. Mas aí ele ficou emocionado, ficou tocado, que os irmãos ajudaram ele. Aí saiu, foi na pizza do trem. Aí depois passou, agora é só indireta, só tem lugar certo aqui, só lugar certeiro. Aí passou na pizza do trem, depois comprou um sorvete de avelã com... Meu Deus, como é que era o nome, Jesus? Agora não posso esquecer. Com quê? Chocolate com avelã, Jesus. Como eu posso esquecer essa bênção? E aí ele falou: vou num lugar que tem um pudim de leite. É só indireta certeira, só aqui. E aí ele gastou R$150 dos 200 que a gente deu. Ele encontrou um morador de rua, deu R$50, ele estava emocionado. A provisão chegou. O que aconteceu com ele? Está devendo 1.000 de novo. O que nós fizemos ao levantar R$200? Cada um contribuiu segundo a sua possibilidade. Um deu 10, outro deu 50, um deu uma moedinha, outro deu uma balinha, outro deu alguma coisa, só colocou a mão, Deus prospera, porque eu não converteu ainda. Cada um deu segundo a sua possibilidade.
Mas a igreja primitiva não agia como uma possibilidade, ele agia pela necessidade. E qual a diferença entre os dois? Se eu me movo pela minha possibilidade para ajudar o pastor Mateus, quem é o centro da ajuda? Sou eu, não é ele. Porque eu dou o que eu tenho. Então eu olho para mim, para ver o que eu posso, e se eu posso, poder ajudar ele. Ele vem depois de mim. Mas Jesus não disse, e a palavra não fala que nós temos que amar Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. João 13 diz o quê? Agora eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Agora complicou mais, porque eu não posso mais amar o pastor Mateus como eu me amo, eu tenho que amar ele como Jesus me amou. E o que Jesus fez por mim? Ele me deu tudo. Então, dentro dessa perspectiva, enquanto ele não for suprido na sua necessidade, eu não posso parar. Ainda que eu não tenha os 1000, eu não posso parar até que o meu irmão tenha a sua necessidade suprida. E sabe isso para quê? Para que todos estejam iguais diante da cruz, para que a necessidade dele não seja um problema, para que ele adore a Deus, para que ele não levante as suas mãos e adore a Deus pensando, Deus, mas eu ainda tenho R$1000 para pagar. E era isso que a igreja primitiva fazia. Quem tinha, perdia, quem não tinha, ganhava, e eles eram equilibrados. E aí você deve estar pensando, Léo, mas isso é impossível, né? Vamos falar a verdade. Você está falando então que agora a gente vai ter que vender nossa casa, nossos carros, colocar tudo no pé do bispo, e quem não tem vai ganhar mais, Léo. Vamos falar a verdade então. Não estou dizendo que você vai ter que fazer isso, porque Jesus não queria, e Ele não quer que eu faça isso. Ele não quer que eu dê nada com a minha mão, se o meu coração não for inteiro dele. Então, se o meu coração se trava em algumas situações, quer dizer que o todo não é dele. E Deus não quer nada que não seja dele. Há um provérbio judeu que diz assim, que você só pode dar, você só possui aquilo que você está disposto a dar. Então, por exemplo, esse relógio só é meu Vamos negociar. Vamos negociar. Esse daqui eu não posso, porque minha esposa me deu. Ah, velho, que paia, mano. Não aplaude não, porque tá... Calma, não aplaude, gente. Pelo amor de Deus. Intercedam, aleluia. Não me devolva, pelo amor de Deus, que eu aceito. Então é o seguinte, esse relógio, até 5 minutos atrás, eu era servo dele. Por quê? Porque na minha cabeça eu dizia, eu não posso ofertar para ninguém. Como eu tenho algo que eu não posso dar? Quem manda? Não sou eu, é o relógio. Ele mandava em mim. A partir de agora esse relógio é meu. Por quê? Porque eu ofertei. Vocês entenderam? Ok. Então vamos de uma forma prática. Eu vou contar algumas histórias para vocês se animarem a ofertarem R$1 milhão hoje. Aí ninguém bate palma, ninguém fica feliz. Aí, quero ver, hein? Olha lá. Olha nesse pulso aí, lembre de mim quando estiver com R$1 milhão na sua conta. Vamos lá. Eu cuidava de adolescentes em Mogi Guaçu. E o que eles falaram para mim era o seguinte. Foi assim, Léo, eu quero que você comece o departamento de adolescentes que não tem aqui. Nós sabemos que você conhece muita gente. Você pode fazer qualquer evento que você quiser, está liberado, carta branca. Traz quem você quiser. Só tem uma coisa. Qual?
Falou, nós não vamos te financiar. Eu, legal. Tipo, nada assim, nada. Uma passagenzinha, uma ofertinha, nada. Foi legal vocês. Só os adolescentes. E nós vamos te ajudar mais. Eu, glória. O que foi? Toda a oferta do culto dos adolescentes é de vocês. Foi legal. 12 anos, 11 anos iam no culto. Aí eu vou contar como eram as nossas ofertas. Um dia nós estávamos no culto, Jesus estava naquele lugar. 100 adolescentes num culto é muito legal. Até você tomar a atenção deles já demorou 1h40. Então você tem 10 minutos para pregar e acabou. Então Jesus estava ali naquele lugar. Nessa hora eu falei, vamos levantar uma oferta. Vamos lá, vamos lá. Então eu sempre expliquei para ele, eu falei, oferta não é o dinheiro que você entrega, mas é o coração. Ele não está preocupado, ele não está preocupado com o que você entrega, ele está preocupado com a tua motivação. Por isso que fala, se você for fazer a tua oferta e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar, volta, se reconcilia, depois vem e adora. Porque ele não está preocupado com o dinheiro, porque ele paga o propósito que ele começou. Mas ele está interessado sobre o nosso coração. Quando em 2 Coríntios 9 fala, cada um contribua cada um contribua segundo a generosidade do seu coração. Ele não está dizendo sobre o meu coração carnal. Ele está dizendo sobre um coração que foi regenerado. E esse coração regenerado, ele vai contribuir de uma forma generosa. Por isso que tem tantas pessoas que têm tanto dinheiro e não conseguem contribuir, porque ainda o coração é antigo, porque ainda é um coração de carne, ainda não se converteu. E não estou dizendo que você está errado, você só precisa se converter. Dentro da sua perspectiva você está certo. Quanto mais você guarda, mais você vai ter. Mas na perspectiva de Deus, melhor alegria há em quem dá do que quem recebe. Então, e aí eles entenderam isso, eles estavam animados, Jesus estava naquele culto, e eles foram para frente e começaram a dar as ofertas. E aí um copo quebrado, moeda sempre tem culto de adolescente, nota de R$2 também, né? Tipo a casa de papel ao inverso, só nota de 2. Uma adolescente estava tomada pelo... Ela falou... Primeira vez ela falou, Deus falou comigo, eu quero dar uma oferta. Pode? Pode. Quando fala assim é porque é poderoso o negócio. Não sei de quem é o pai, vai saber se é um bilionário, vai saber se a menina é prima do Neymar, né? Aí ela falou, posso dar uma oferta? Pode. Ela abriu a mochila. Eu falei, vixe Deus, é hoje. Ela tira uma barra de chocolate. Imagina eu olhando isso. Ela tira uma barra. Eu falei, interessante. Se for a barra inteira, eu não vou poder guardar. Vou colocar lá no relatório, mas vai para onde essa barra? Tá ligado, né? Aí, o que ela fez? Ao invés de dar a barra inteira, ela abre. Isso todo mundo olhando. Ela abre, quebra a primeira fileira. Da primeira fileira, ela quebra 2 quadradinhos. Embrulha no papel alumínio e coloca no gasofilácio. Quando ela está voltando, ela fala, não posso mentir, eu quero dar mais. Posso dar mais? Pode. Ela volta, abre a mochila, pega um iogurte, leco, sabe aquele leco? Pega lá e põe no gasofilácio. Legal. Uma moça estava com um bebê, posso pegar esse chocolate? Eu pego o chocolate e iogurte já, moça, vai. Uma se sentiu tocada e desafiada. Falou, oxe, olha o tanto de coisa que ela deu. Léo, posso dar uma oferta? É sério isso, é sério. Eu falei, pode. O que você quer ofertar? Eu falei, eu quero ofertar meu cabelo. Eu falei, Deus amado. A menina, um cabelo enroladinho assim. Nossa, que cabelo. Eu falei, já imaginei a menina raspando a cabeça. Chegando em casa careca. E a mãe dela, eu vou mandar prender o Léo. Meu Deus, o que ela fez? Ela põe a mão na cabeça. Sério, é sério isso. E puxa. Pegou um chumaço de cabelo diante de Deus e botou no gasofilácio. Relatório na segunda-feira. Moedas 25 centavos. Notas R$6. Outros. Copinho de plástico. Um ferrinho que eu não sei para que serve.
chocolate, iogurte, cabelo. Vamos dominar o mundo. Falei, vou ligar para o bispo Pedro. Falei, bispo, você não prega lá para os adolescentes? A gente vai te dar uma oferta poderosa, chocolate e iogurte. Vamos? Então beleza. Imagina como é que ia chamar os caras para pregar lá. Pô, tem um chocolate aí, você não vem? Opa, tô aí já. Aí o que nós começamos a fazer? Bazar, a igreja gosta de bazar, vamos fazer bazar. Aí eu falei para eles, pega aí, traz umas coisas, vamos fazer um bazar. Não deu certo o nosso bazar, óbvio. E vamos fazer uma conferência. Conferência de 3 dias, naquela época nós estávamos em 30 adolescentes. Vamos fazer conferência grande, sexta à noite, sábado o dia inteiro, domingo de manhã e à noite, imagina os 30. Quem que vocês vão trazer? Vamos trazer uma banda de não sei aonde, um pregador de não sei aonde. Mas como é que a gente vai pagar isso? Não sei, vamos aí. A gente faz, convida bastante gente. O pastor falou que as ofertas é nossa, a gente dá a oferta que entrar ali. Beleza? Beleza. Pegamos as coisas que nós tínhamos, uns tinham ofertado boné, camiseta, um monte de coisa. Fizemos uma mesa lá atrás. Na época o departamento de adolescentes tinha um videogame. Pegamos o videogame, colocamos uma TV, íamos colocar uma TV lá para eles jogarem durante o intervalo das ministrações. E vamos fazer o nosso bazar dentro da igreja. O nosso bazar era o L Teens, tudo tinha que ser Teens, então fizemos o L Teens. Aí primeira noite nós resolvemos não fazer mais um bazar, mas fazer um leilão. Imagina a igreja como é que era, nós éramos muito legais. Um amado, que eu não conheço até hoje, ele ofertou um tic-tac, mas não a caixinha inteira. Ele ofertou, graças a Deus, foi um murrinha mais saudável. Ofertou a caixinha com uma balinha. Eu fiquei olhando uns 20 segundos. Eu falei, Deus, como é que alguém pode ter um coração tão duro? Uma balinha. Eu falei, eu vou vender essa balinha por R$10. Coloquei a balinha aqui do lado. E aí estou olhando as coisas. Vocês não acreditam, o devorador entrou. Roubaram a bala. E o gadareno, o filisteu, o incircunciso, nem para levar a caixinha, fez questão de deixar a caixinha lá. Eu falei, Jesus, como é que nós vamos andar desse jeito? Só que aconteceu uma coisa. Na quinta-feira eu reuni eles para ajustar todas as coisas. Um pastor me liga. E ele fala assim, Léo, eu tenho uma adolescente aqui. Eu já estou no carro, no meio da estrada, chegando em Mogi Guaçu. Ela tem problema com a sua mãe. Ela está usando droga. E eu estou levando ela aí para ela ficar com vocês na conferência. E desligou. Minha casa já estava cheia de gente. Não cabia mais ninguém. E os adolescentes que eu cuidava era esse nível. Roubar um tic-tac, dar cabelo, dar só pedaço de chocolate. Falei, como é que eu vou mandar a menina para casa de quem agora? Uma delas levanta a mão e fala, ela pode ficar na minha casa. Eu falei, Jesus já está fazendo algo. Só que ela fala o quê? Mas ela não pode almoçar na minha casa. Eu falei, tá, e como é que vai ser? Tipo, você come, você fala, senta aí, fica aí, ora, daqui a pouco você come. Eu falei, como é que é isso? É que eu vou sair com meu namorado e vou almoçar com ele. Aí, minha filha entra em ação. Sarita entra em ação, levanta a mão e diz assim, eu vou dar de comer para ela. Eu, legal, Sara. Só que eu vou explicar o contexto da Sara. Sara, ela não mora na nossa casa. Ela é filha do coração. E ainda não foi morar conosco. E ela mora com a sua mãe. Quem estava no último culto vai entender algumas coisas do culto passado agora. Ela mora com a mãe, com 2 tios alcoólatras, um dele agride ela. Na época, uma irmã que depois se descobriu lésbica. Um contexto de vida totalmente terrível. 2 semanas antes da conferência, nós descobrimos que eles estavam passando necessidade na casa dela. No dia do batismo da Sara, nós levantamos uma oferta. E essa oferta, como são os adolescentes, não era muita coisa. Então pôde suprir uma semana, no máximo 1 semana e meia, para alimentar 6 pessoas. Isso era no começo de julho de 2015. Então quando ela levantou a mão e falou, eu levo ela para comer, eu já comecei a fazer conta. Eu falei, de onde que ela tirou dinheiro? Nessa época ela trabalhava na feira. Todo dia
5 horas da manhã, acorda, pega a bicicleta, vai montar a barraca de pastel, fica vendendo pastel todos os dias, e naquele tempo ela recebia R$25 por domingo. E ao invés dela gastar esse dinheiro, ela pegava os 25, dava para a mãe dela para ajudar na casa. E o trato era, toda vez que a mãe dela precisasse de dinheiro, ela pedia para a mãe, e se tivesse, a mãe dela dava. Na manhã da sexta-feira, e eu só fiquei sabendo isso na segunda, depois que passou a conferência, a Sara, quando foi descer para a igreja, ela chamou a mãe dela e falou assim: mãe, eu preciso de R$50. Ela sabia que tinha. E ela falou: mas filha, para que você quer? Ela falou: porque vem uma moça para a conferência e eu preciso levar ela para almoçar. E a mãe dela falou: filha, é tudo que nós temos para passar um mês. Ela só ia receber o vale no dia 20. Isso era o início do mês. R$50 para passar 25 dias. 6 pessoas para comer. Então, ela falou: não, mãe, é esse dinheiro que eu preciso. E ela falou assim: mas filha, é tudo que eu tenho, é tudo que nós temos. É esse dinheiro, mãe. Filha, é tudo que nós temos. Ela disse a seguinte frase: mãe, Deus vai suprir a nossa casa. Ela não disse: nós vamos levantar outra oferta, o pastor vai me dar um dinheiro, alguém vai dar dinheiro. Ela sabia da nossa condição, ela não tinha onde ela se apegar. Ela disse a seguinte frase: Deus vai suprir a nossa casa. Sexta de manhã fomos para a igreja, me deram uma oferta para ajudar na conferência. Eu tinha colocado combustível no carro e estava com uma nota de R$100 no bolso. Perguntei: Sara, você tem dinheiro para comer? Tenho. Sara, você tem? Perguntei 3 vezes, porque eu não acreditava. Na terceira eu chamei ela perto da porta do carro: você tem para comer, você e ela? Ela falou: pode deixar comigo. Sexta noite a conferência, beleza. Sábado de manhã, o pastor da igreja ia ministrar, ele teve um problema, não pôde. Ele falou assim: Léo, ministra você. Falei: tá bom. Nesse dia eu achei que eu era um pastor bem sábio e inteligente. Aí fiz uma pregação com uns tópicos. Não estou dizendo que é errado fazer isso, tá? Mas é que eu estava me achando o teólogo e tópico, e esse tópico vai juntar com aquele e tal. E já estava lá, eu já imaginava eles quebrantados, chorando. O jovem rico, imagina, todo mundo chorando, se arrependendo. Agora nós vamos. Agora uma barra de chocolate inteira vai vir. E nós tínhamos um louvor, nosso louvor era muito bom. Muito bom. O baterista tocava com baqueta de espetinho de churrasco. Sempre não tinha uma corda no violão. Cara, a gente era muito ruim. Muito ruim. Então a gente tirava as músicas mais fáceis de 3 notas, porque não dava para complicar muita coisa. A corda estava quebrada, o espetinho do churrasco ia quebrar. E aí nós começamos a passar o som, 9h30. E nesse dia eu decidi que eu era o ministro de louvor. Meu Deus. 9h30 nós começamos. O louvor aquele dia acabou. Era 10 para meio-dia. Nós recebemos aquele dia uma convicção da presença manifesta de Jesus entre nós, cara. Nós sabíamos, cara, eu não sei se você já participou de cultos assim, onde o ambiente muda. E nós tínhamos medo, a gente tinha medo de cantar, a gente tinha medo de parar, a gente tinha medo de ajoelhar, a gente tinha medo de sentar, a gente tinha medo de que aquela visitação fosse embora, a gente estava com medo. E aí o Senhor fala comigo, batismo de consciência. Eu falei: como é que eu vou pregar isso para esses adolescentes, Jesus? Fala. Então, eu quero que você entenda, eu só tinha o texto. Atos 1 e 2. E eu começo a explicar isso para eles em 30 minutos. Termino. E falo para eles o seguinte: agora nós vamos levantar uma oferta. E falei para eles: e todos vão participar. Nós estávamos em 25 naquela manhã. Os 25 foram para frente e deram tudo que eles tinham. E eu disse: todo mundo ofertou, beleza, beleza. Eu falei: traz a mesa aqui. E entre a mesa tinham ofertado uma bicicleta. Eu falei: traz tudo aqui. Trouxeram tudo, colocaram na frente. Quando colocaram lá, eu falei: vamos orar. Deus abençoe essas ofertas, abençoe quem vai manusear esses recursos, que eles tenham sabedoria, em nome de Jesus, amém, amém. Todo mundo ofertou, beleza. Falei: então agora
e o mesmo ambiente. Eu falei, agora você pode sair do teu lugar e se alguma dessas coisas sinaliza o amor de Jesus para você, você pode pegar. Eles olharam um para o outro e falaram, como assim? E nós cantando e Jesus nos abraçando, eu falei, você pode sair e pegar. E aí eles, depois de uns 10 minutos, eles entenderam que eu estava falando sério, foram e limparam a mesa. Levaram tudo que tinha na mesa, só deixaram a bicicleta. E o dinheiro estava todo em cima do palco. Eu peguei aquela nota de R$100 e coloquei, estava lá entre o dinheiro. Quando eu falei para eles, eu falei, mas ninguém precisa do dinheiro. Aí eles olhavam e falaram, não é possível, cara. Eu nunca vi uma igreja que desse dinheiro para alguém, só vi a igreja que tira. Como é que ele está falando? E eu vou te fazer uma pergunta, de repente, essa é uma pesquisa que eu faço. Você já viu alguma igreja que dá dinheiro? Chega lá e depois fala, pode pegar aí, você já viu isso? Nós não tínhamos visto, tem um irmão lá que viu. Aleluia, vamos conversar depois, quero saber dessa história aí. Aqui? Amém, ele está falando, eu acredito. Então, nós não tínhamos visto, eles não sabiam, nós não tínhamos aonde se apegar, nós estávamos escrevendo a nossa história. Quando eu falo isso, a Sara levanta. Se você já assistiu Madagascar, a Glória, é minha filha andando igualzinho. Ela foi. E ela chegou certa e pegou a nota de 100. Se você é bom em matemática, e se você é alguém espiritual e está prestando atenção no culto, nessa hora, aquilo que ela tinha falado para a mãe dela, que Deus ia fazer, nessa hora ela já tinha uma porção dobrada. Nós estávamos falando de uma família que ia alimentar 6 pessoas com R$50. Agora nós temos uma família de 100 pessoas que foi abençoada com R$50, que foi abençoada com 100. Agora a gente já tinha que estar chorando. Mas continuou. A única coisa que eu consegui comprar na minha vida sem ser verdura e papel higiênico, depois de casado você só gasta dinheiro com essas coisas, foi um iPad. Eu tinha um iPad 1 e eu gostava muito dele. Deus falou, dá. Eu falei, Jesus, aí não, né? Relógio pro pastor Wilson vai, mas iPad fica difícil. O iPad, aí um dos meninos que estava indo ministrar, eu entrego o iPad para ele. Eu queria um iPad que tirava foto. Eu entrego o iPad para ele, tá um pastor que não era lá da igreja, era de uma outra cidade. Esse cara vem chorando, igual criança, me abraça e diz a seguinte frase: eu acredito no reino que você acabou de pregar. Pega o iPad mini que ele tinha e me oferta. Aí, e o mesmo mover, eu pego aquele videogame que era dos adolescentes, coloco na mesa. Eu falei, vocês não precisam disso agora. E nós orando, e alguns chorando, um orando pelos outros. Já tinha adolescente babando no chão. A Sara levanta a mão. Eu falei, o que foi? Ela falou, eu quero esse videogame. Eu falei, tá aí. Vai a Glória novamente, no seu andar lento, pega o videogame, vai sentar. Se ela vendesse esse videogame por R$500, ela ia conseguir suprir a casa dela por um bom tempo. Então imagina todo o contexto de vida que essa menina tem. Quando termina o culto, nós ficamos sabendo que uma das pessoas que estava ali sonhava em ter aquele videogame. Era um sonho. E ele não tinha condições de comprar. Eu falei, Sara, você precisa. Ela falou, onde ele está? Eu falei, ela foi até o lugar, chamou o rapaz. E ele tinha ofertado uma gaita para ela. Ele achou que ela ia falar do instrumento. Ela falou assim, eu quero te dar uma oferta. Pegou o videogame e entregou para ele. E ele começou a chorar. Ele falou, você tem certeza? Ele falou, tenho. E começa a orar. Deus, em nome de Jesus, que ele não se torne carnal. Quando o Senhor pedir para ele, que ele entregue esse videogame para alguém. Uma menina que tinha tudo para ser egoísta. Tudo para ser ferida. Aí, sábado à tarde, nós já estávamos em 60 na conferência. O que aconteceu? A mesa que estava vazia encheu de novo. Porque eles entenderam que haviam coisas neles
que podia sinalizar o amor de Deus para outras pessoas. Então nós vamos ministrar o culto mesmo mover, limpam a mesa. Só que nós não fizemos a mesma coisa com o dinheiro. E na minha cabeça eu pensava, sábado à noite a conferência vai estar bombando, vai ter um monte de gente, a banda vem de fora. O recurso que vai ter aí, nós vamos fazer evento, vamos fazer um monte de evento. Como se fosse entrar tipo R$1 milhão. Sábado à noite nós estávamos em 100. Dos 60 que estavam à tarde, 30 não voltaram. Então os mesmos 30 adolescentes encheram a mesa novamente. Então nós começamos o culto e começa o louvor. E o Senhor fala para mim, paga a conta de luz de alguém. E eu falei, quem é que está com a sua conta de luz atrasada e a gente vai pagar a sua conta? Quem levanta a mão? A Sara. A conta era R$182, eu tinha 80. Peguei os 80 que eu tinha e dei para ela. Ele falou assim, não, você não entendeu o que eu te falei, é para você pagar a conta dela. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, irmãos, eu preciso ajudar a irmã aqui. Quando ela está indo, alguns irmãos cercam ela para pagar a conta. Jesus falou assim, pega todo o dinheiro que entrou e dá para ela. Peguei toda a oferta que nós íamos fazer, evento das nações, entreguei para ela. Naquele final de semana, a Sara entrou na casa dela no domingo à noite com R$500 de 30 adolescentes que davam chocolate, tic-tac e cabelo. Me pergunta de onde apareceu esse dinheiro. Eu não sei te explicar, porque a oferta do domingo à noite não era nossa. Então, domingo de manhã, mesma coisa. O Espírito Santo me diz o seguinte, não dê essa bicicleta para ninguém. No domingo à noite, quando você pregar, dá ela para um pai que está orando para dar a bicicleta para um filho e não tem dinheiro. E aí a nossa igreja cheia, mais cheia, tinha um monte de gente. Nenhum dos adultos, nenhum dos pais tinham ido no culto, ninguém sabia do que estava acontecendo. Quando eu termino de pregar, não tínhamos o testemunho, eu só ouvi isso na segunda, só tínhamos a Bíblia, porque nós entendemos se está na Bíblia porque é para viver. Termina a palavra e não tinha um final, você que tem o coração duro, traga aqui a sua oferta. Não tinha mover, não tinha vem para frente para eu orar por você, não tinha. Feche seus olhos. Senhor, nos ajude a entendermos o teu reino. Nos ajude a te amarmos acima de todas as coisas. Eu estou orando, Espírito Santo, a bicicleta. Aí eu pego a bicicleta e falo assim, olha, alguém que está orando para dar a bicicleta para a filha e não tem dinheiro. Na terceira chamada, um homem levanta no meio da igreja, vem e fala, sou eu. A filha desse homem, com 11 anos de idade, já tinha tentado suicídio algumas vezes. Estava com um problema de lesbianismo naquela altura, com 11 anos de idade. Um ano depois, Deus deu o dom de interpretação de línguas. Ela era uma das líderes dos adolescentes e estava liberando palavra num monte de lugar. Com 12 anos. Ele pega a bicicleta e ele está indo sentar. Imagina a situação, um homem sentado e a bicicleta aqui. Um homem levanta e ele vem, quando ele chega na minha reta, e esse cara ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. Ele vem, me abraça chorando, e eu ouço a seguinte frase, eu acredito no reino que você acabou de pregar. Eu tenho uma bicicleta nova na minha casa, detalhe, ele não sabia do que tinha acontecido. Eu tenho uma bicicleta nova na minha casa, se mais alguém está orando para dar uma bicicleta, eu vou ofertar a minha. Nisso, uma mulher levanta, e eu tenho um amor por relógio. É só um, né? A moça chega para mim e fala, eu posso ofertar o meu relógio? Pode, aqui. Ela foi colocar na mesa e eu tentei dar uma maquiada, não deu muito certo. Ela colocou na mesa, voltou, abriu um sorriso e falou, mas eu posso levar a bicicleta? Eu falei, é sua, pode ir lá. Quando ela está indo conversar com o homem da bicicleta, a mulher está sentada na frente e fala assim, eu posso levar o relógio? Pode, mais ou menos, mas pode. Ela foi e pegou o relógio. Ela falou assim, Léo, eu tenho R$100, eu posso ofertar R$100? Eu falei, pode. Gente, alguém que tem uma conta até R$100, está aqui a sua conta. Uma menina vem, levanta a mão e fala assim, Léo, meu irmão está preso. E eu preciso enviar um Sedex, e eu não tenho dinheiro, eu posso pegar essa oferta? Eu falei, pode. Pensa comigo, 30 adolescentes, que mal sabiam o que era um reino de Deus, 3 dias antes,
no dia que eles têm um entendimento de quem eles são e do que eles têm para servir o reino de Deus, e eles entregam tudo que eles têm, no domingo à noite agora, o amor de Jesus já está chegando num presídio. Lembra? Eu tive preso e você foi me visitar. Nessa hora, estoura o negócio na igreja. E eu não estava pedindo nada para ninguém, a nossa função era entregar a bicicleta e ir embora. E os irmãos começam a entregar. E eles começam a entregar, e eles começam a ofertar, e não paravam, eles não paravam. E eu olhava para os pastores, quando eles abaixavam a cabeça, eu falei, então cabeça baixa, vamos embora. E a galera começa a entregar. Aí uma irmã ofertou um sapato da sola vermelha. Falam que é caro esse sapato, se eu soubesse eu tinha pego para mim. Falam que aquilo lá é caro, o tal do Lobotan, sei lá, é isso aí. Pegou o sapato, quando ela ofertou, uma outra já ficou invejosa, já entregou o sapato dela. Um irmão veio e deu um tênis. E ele falou assim, cara, eu comprei esse tênis faz 15 dias. Eu falei, legal, tá aí seu tênis. A mãe de uma das adolescentes, a mesma menina que deu os chocolates, tem um filho que está preso há 6 anos. Ela vem chorando e fala assim, Léo, eu preciso dar um tênis pro meu filho, eu posso levar esse aí? Eu falei, se for o mesmo número. Falei, ô fulano, qual que é o número do tênis? 38. Que número teu filho calça? 38. Foi seu. No final, quando eu vi, falei, cara, melhor a gente parar, porque eles não vão parar mais. Uma irmã vem e fala assim, Léo, eu quero ofertar o meu iPhone, posso? Falei, pode. Estou aqui também. Foi, mas eu queria ofertar para alguém que está visitando, sonha em ter esse celular, nunca veio aqui na igreja. Falei, específico. Falei, tem alguém nessa condição? Se não tiver, sou eu, Léo, sou eu. Uma moça vem lá de trás. Falei, teu celular está ali, estão as duas conversando, acaba o culto. Teve gente que ofertou um monte de coisa lá e a gente está tentando digerir tudo que está acontecendo. A Sara, lembrei, a Sara foi com R$500 uma cesta básica. Mais uma cesta básica, não daquelas fraquinhas, das bombadas, para casa. A mãe da Sara ficou 1 semana em estado de choque. E você falava para ela, mãe, como é que tá? Jesus nos ama. A mãe dela nunca foi na igreja. Mas o amor de Deus chegou até lá. Quando tem problema na casa dela, para quem que ela liga? Para a igreja. Vocês podem me ajudar? Eu preciso que Jesus faça algo na minha casa. É assim que funciona. Aí termina o culto. Essa menina que ganha um iPhone me chama. E a igreja lá é tipo uma chácara. E o departamento infantil é na parte de trás. E criança é criança em qualquer lugar. Criança não presta atenção na palavra. Criança não entende nada do que a Bíblia diz no contexto que nós falamos. Criança é criança. Vai para o departamento infantil para bater no amiguinho. Depois pede perdão para comer pipoca. Para xingar a tia. Depois pede perdão também. Para convidar o amiguinho para ir nadar na piscina que ele não tem. Ah, não tem mais na minha casa, tem, então eu vou na tua. É assim, criança. Aí essa moça que ganhou o celular me chama e ela tá com uma criança do lado dela. 8, 9 anos, não sei. Que estava no departamento infantil, que era da parte de trás da igreja, que não ouviu o culto. E essa criança tá com o celular na mão. E eu achando que a menina ia agradecer, ela fala assim, Léo, eu ganhei o iPhone. Eu falei, eu sei. Foi aí, então é o seguinte, essa é minha irmã. E como eu ganhei o iPhone, eu entendi que o celular que eu tinha eu já não precisava mais. Eu queria ofertar para alguém que necessitava. E o que eu fiz? Eu ofertei o celular para minha irmãzinha. É esse que está na mão dela. Eu, que legal. A minha irmã, quando pegou o celular, perguntou para mim, por que você me deu? Foi porque eu ganhei outro, Deus me deu outro, eu quero te abençoar com esse aqui. Ela falou, é? Então quando chegar em casa eu vou pegar o meu tablet. Eu queria ofertar para outra criança que precisa, porque agora eu não preciso mais dele. 9 anos. Eu vou correr aqui para a gente encerrar. 1 semana depois eu estou em Mairiporã, São Paulo. Vou ministrar numa igreja pequena, ministrei no sábado. Naquela época eu fazia isso, daí tinha uma mesa, e eu falava, coloca as coisas aqui na mesa, e os irmãos fizeram. Quando acaba o culto, um menino que está sentado na frente, eu falo, fecha os seus olhos, a primeira coisa que ele faz
é abrir os olhos, tirar a jaqueta e colocar a jaqueta em cima da mesa. Esse menino me fala o seguinte quando acaba o culto, falou: Léo, eu não sei como eu cheguei aqui, eu sou ateu, eu não creio em Jesus, mas eu acredito no reino que você acabou de falar. Aí, quando ele faz isso, estoura algo na igreja, e eles começam, só que eles não estavam preocupados com a mesa. Eles começam a entregar, e eles não paravam, era incrível. Aí, o Espírito Santo falou: alguém com a conta de luz, eu vou lá de novo na conta de luz. Você que está com a conta de luz atrasada, uma loira baixinha vai, chama a Bárbara. A Bárbara vai lá na frente, quanto que é? Ela falou, eita, é grande, né? Paga a luz, moça. Aí eu falei, gente, a gente precisa pagar a conta da Bárbara. 15 irmãos cercaram a Bárbara durante o culto, os irmãos da igreja. Eles cercaram e descobriram que ela estava com algumas contas atrasadas, a água atrasada, aluguel atrasado, e eles não tinham o que comer em casa. Os 15 descobriram. Entre os 15 eles levantaram uma oferta ali, deram para ela, falaram: nós vamos pagar as suas contas amanhã, água, luz e aluguel, e a partir de agora, esse valor que está na tua mão, nós vamos ofertar mensalmente para você. Calma. Quando nós estamos lá e o povo orando, e o povo entregando, o pastor me chama, e quando o pastor se envolve é mistério. O pastor me chama e falou assim: Léo, pergunta quem mora longe, não tem filho, quer dizer, tem filho e não tem carro. Eu falei, sou eu. Eu falei para ele, mas não deu certo. Ele fala sério, cara, vai e pergunta. Eu falei, quem é que mora longe, não tem filho e não tem carro? Quem vai na frente? O marido da Bárbara. Que chegou para ser despejado da casa, para cortarem a luz e a água e sem comer. Agora já pagaram, os irmãos se moveram pela necessidade deles, pagaram as necessidades dele, agora ele ganha um carro. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eles não paravam de entregar coisa na mesa, eu não sei de onde tiraram tudo aquilo. Daqui a pouco eu falei assim, cara, não tem mais o que fazer, vamos orar por enfermo, cara. Não tem mais o que fazer aqui. Quem está enfermo, vem aqui que a gente vai orar por você. Quem foi na frente? O marido da Bárbara. Ele estava na fila do SUS, esperando uma cirurgia no joelho, porque ele já não tinha mais nada no joelho. Ele precisava de um joelho novo. Foram embora com as contas pagas de carro e com um joelho novo. Naquela manhã, a Bárbara, quando acordou, ela sentou na cama e falou: Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor faça algo em nós e não que Deus faça barganha. Essa foi a maneira de Deus responder a ela: eu estou contigo. Sabe onde a Bárbara está? Ela tinha descoberto há uma semana que ela estava grávida. Sabe onde a Bárbara mora hoje? Em Boston, nos Estados Unidos. Sabe o que eles fazem hoje? Pegam os recursos que eles têm e investem em missões. Porque eles entenderam que uma vez o amor tocou eles, e esse amor precisa ser multiplicado. Se eu continuar aqui, sem brincadeira, a gente fica mais umas 3 horas. De irmãos que não tinham o que comer numa conferência, e que Jesus falou para mim assim: leva ele para almoçar, leva uma pessoa para almoçar, e eu não fui. E esse menino foi contar o testemunho dizendo: eu fiquei a semana inteira orando por R$6, e eu só queria dinheiro para ir para a escola. E na hora do almoço eu fui no shopping, eu não tinha dinheiro para comer, e os irmãos falavam: você não quer comer? Ele: não, estou satisfeito. Você não quer comer? Não, estou satisfeito. E o menino com fome uma semana. E naquele dia Deus falou assim: tem alguém que precisa almoçar e você precisa levar ele. E eu não fui. Fui na churrascaria, a melhor churrascaria da cidade, e não consegui comer 2 pedaços de carne, que aquilo começou a me incomodar. E olha que eu gosto. Quando esse menino foi contar o testemunho, daí nós oramos por algumas pessoas daquela igreja, levantamos uma oferta para algumas pessoas. Eu ofertei o que eu tinha para aquele rapaz e não sabia.
Quando ele vai contar o testemunho, ele começa a contar todas as coisas que ele tinha passado na semana e glorificar a Deus por aquilo que ele tinha recebido. Na mesma hora o Espírito Santo fala comigo. Ele fala, a Bíblia não fala que o justo não mendigará o pão? Porque ele fala assim, que deram o resto uma das pessoas que estava entre ele falou assim, o irmão me deu o resto do lanche dele. Eu falei, se ele pensa que aquilo que ele está recebendo é o resto, é porque ele se sente como um mendigo entre nós. E se ele se sente como um mendigo entre nós, é porque nós não somos família. Então nós não estamos assentados à mesa do Cordeiro, porque na mesa dele todos são iguais. Sabe por que eu falei que nós não temos que dar comida para morador de rua? Porque Jesus não quer que eu faça o bem, Ele quer que eu faça o que é justo. E o justo é devolver a mesa. E devolver na mesa eu devolvo a dignidade a todos eles. Então a questão não é eu comprar uma marmita e dar para alguém. A coragem é de pegar esse alguém e botar na minha casa e falar assim, vem comer comigo. Não foi isso que Jesus fez conosco? Nos pegou em condições horríveis e nos assentou à mesa dele, onde todos são iguais. É isso que ele quer. Ah, mas eu não tenho fé para colocar um morador de rua na minha casa. Mas você pode ir num restaurante. Ah, eu não tenho fé para ir num restaurante. Então pega a marmita que você quer ofertar, senta com ele e coma, mas devolva a mesa. Não é sobre filantropia, é sobre justiça e amor. Mas de todas as ofertas, e olha que já entreguei muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Que em momentos de dificuldade na minha vida, se eu vendesse, eu posso te falar, ia suprir minha casa por muito tempo. Mas a oferta mais relevante que eu dei, e eu encerro agora, foi um dia em Manaus. Eu acordei aquela manhã e não tinha pasta de dente no banheiro da casa. E eu acordei a ministrar num culto pela manhã, e eu acordei falando, eu vou comprar pasta de dente. Então eu fui encontrar os irmãos da banda que ia conosco, e eu pensando a pasta de dente. Mas eu falei, mas por que eu vou comprar pasta de dente agora, se eu já estou na rua? Eu não vou escovar o dente agora. Beleza, cheguei na igreja, Manaus 40 graus e gordinho soa muito, né? E eu vou procurar um mercadinho. E aí saí andando, 15 minutos andando, até achar um lugar, 40 graus na minha cabeça, e eu pensando, por que eu vou comprar pasta de dente agora? O culto já está começando, eu tenho que pregar pasta de dente. Cheguei lá, comprei uma pasta de dente, R$2,50. Comprei uma balinha para resolver o problema de imediato. Fui para o culto. Chegamos no culto, nós estávamos umas 40 pessoas. Ministrei sobre algo que não tinha nada a ver disso, nada, e mó mover, e pessoa caindo, e a gente orando, e pessoa sendo curada, e endemoniado sendo liberto, Deus fazendo todas as coisas. O Espírito Santo fala, tem alguém que está aqui com tamanha necessidade, que não tem uma pasta de dente para escovar o dente em casa. Eu falei, não, é coisa da minha cabeça, é o diabo que quer roubar um mover. E aí continuei, e tô orando pelo irmão. Fala, eu não. Conta de água o povo até vai, mas quem vai assumir que não escova dente, Jesus? Quando eu falo, está uma irmã na frente, e essa irmã, a primeira coisa que ela faz, ela está com a cabeça baixa, ela está recebendo oração, ela abre o olho, dá um passo para frente e fala, sou eu. Fala, eu sou pastora, sou missionária, faço missões no interior do Amazonas, e eu estou numa necessidade, Léo, tão grande, mas tão grande, que eu hoje de manhã, antes de vir para cá, eu bati no vizinho para pedir um pouco de pasta de dente, para escovar o dente e vir para o culto. Eu falei, peraí, fui na mochila e peguei a pasta e dei para ela. Para você entender o coração dessa mulher. E isso não é para te emocionar, nada disso. Eu estou vendendo meus materiais, e ela fala assim... E aí deram uma oferta para ela, ela pega o dinheiro e fala assim, Tó, eu quero comprar um CD teu. Eu falei, não precisa. Ela falou assim, eu preciso fazer isso. Eu falei, ok, você me deu, beleza, é meu dinheiro, então eu vou te ofertar de novo. O que eu estou te dizendo não é sobre dinheiro, não é sobre carro, não é sobre casa, é sobre um coração e um entendimento de que nada que eu tenho é meu, tudo que eu tenho é dele. Feche seus olhos.
Tem um relógio e uma nota de R$10 aqui na frente. Se isso simboliza o amor de Jesus para você, você pode sair do teu lugar e vir aqui e pegar. O que vai fazer diferença nos últimos dias não é sobre o quanto nós cantamos ou o quanto que nós lemos a Bíblia, mas o quanto que nós praticamos. O quanto que nós praticamos aquilo que nós cremos. Eu só quero pedir pro pessoal do louvor, vocês podem ficar, mas que vocês se movam no que Jesus está fazendo. Se concentrem no que Jesus está fazendo. As palavras mais desafiadoras de Jesus não era sobre nós crermos que paralíticos seriam curados, mortos iam ressuscitar. É sobre corações que iam se entregar 100%, a ponto de saber que a única coisa que eles têm é um Cristo que morreu e ressuscitou e que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. E tudo o que eles têm é coragem, poder e fé para poder compartilhar o amor, e tudo o que eles têm para poder que outras pessoas se assentem à mesa do Cordeiro. Feche seus olhos. Se fosse uma palavra sobre vamos e eu vou orar para que você receba poder, cara, nós já estaríamos berrando aqui. Mas quando a palavra me desafia a me mover, é um pouco mais complicado, né? E esse é o reino que os apóstolos entenderam. E essa era a igreja do primeiro. A primeira igreja era assim. Tudo era comum entre todos. E aí você pode falar, cara, mas isso é ilusão, vai em Israel. Ou pesquisa na internet quando você chegar o que é kibbutz. Porque falam, cara, isso é um evangelho de socialista. Não, cara, esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho do reino. Essa é a justiça que Jesus pratica. Você vai em Israel e vai perguntar sobre os kibbutz. São pessoas que compraram pedaços de terra e vivem com tudo em comum. Ninguém tem um carro. Então digamos que eu chegue no kibbutz com o Fiesta e tem alguém que tem uma Mercedes, e eu decida que eu vou sair com a Mercedes. Pego a chave da Mercedes e saio. E o cara que é dono da Mercedes agora está andando num Fusca, porque é tudo entre todos. Ah, eu queria tanto sair com tal camisa, mas eu só tenho 2 camisetinhas. Pois é, quero pegar a camisa que eu vi o Atos usando. É disso que eu estou falando, cara. E sabe qual era a resposta? Céus e terra. Da mesma forma que eles eram generosos na terra, Deus respondia com poder. A palavra fala que a igreja primitiva, todos iam se achegando, e eles não faziam evangelismo, porque eles viam a forma como eles amavam uns aos outros, e eles se achegavam a eles, e eles iam até eles, e falavam, olha, eu quero andar com aquele povo que se ama desse jeito. O que aconteceu? Eles oravam pelos enfermos, eles eram curados. Foi nessa altura que a sombra de Pedro curou. Foi nesse mover. Foi nesse mover que Ananias e Safira, eles entenderam a seriedade do que Deus estava fazendo naquele lugar. Esse é o evangelho de Jesus, cara. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho de Jesus. De repente o que Deus vai pedir para você fazer é para que você compartilhe um abraço com alguém, cara. Não é sobre dinheiro.
Comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Jesus está fazendo algo aqui em nós. Tem alguém aqui que você deseja ter um celular? Você quer ter um celular e não tem? Eu preciso saber quem é você. Comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Jesus está fazendo algo aqui, irmãos. Você que tem orado para ter um celular e não tem, eu preciso saber onde é que você está. Eu não sei se você vai crer no que eu vou te dizer agora. Vamos se colocar em pé. Se o Senhor pedir para você fazer algo, faça. Quando eu vinha para cá, ontem eu recebi uma notícia bem ruim assim. Eu peço que vocês orem por mim, pela minha casa, pela minha esposa, minha filha. E é muito, de verdade, é muito bom estar com vocês. Eu me sinto tão amado quando eu estou aqui. Então eu oro para que vocês, eu peço que vocês orem por nós. E desde aliás, foi sexta-feira, desde sexta-feira eu estou muito mal. Eu queria ir embora para casa. Então, eu só estou te explicando que foi algo que o Senhor falou a mim. Quando eu vinha para cá, todos com os olhos fechados, o Senhor colocou no meu coração que há alguém aqui, isso é muito sério, que você tem vivido uma fase de transição. E há alguns dias, há algum tempo, o Senhor vem pedindo para você entregar algo. E eu achava que era sobre valores, eu achava que era algo sobre bens. Mas o que o Senhor colocou no meu coração é que há algum tempo Ele vem pedindo para você entregar a sua carreira profissional. Há algum tempo Ele vem te chamando para algo específico relacionado a missões. E agora eu entendi o porquê que eu imaginava que era valores. É porque financeiramente isso vai te custar muita coisa. Mas há muito tempo, o teu coração tem sido chacoalhado. Tem sido chacoalhado. E nessa noite, é uma noite que você precisa decidir. Eu quero te falar uma coisa: não é pecado você continuar trabalhando. E o teu coração tem dito, mas eu invisto. E você tem um coração liberal, você tem um coração generoso. Você tem falado, Deus, eu dou. E você já deu ofertas grandíssimas para missões. Mas o Senhor está falando, ok, eu preciso de você. Eu preciso das tuas mãos lá. Eu preciso do teu sorriso. Uma das marcas que você carrega é um sorriso. Você é uma pessoa leve. E há muito tempo o Senhor tem falado isso para você. A minha oração é que nessa noite
nessa noite, o Espírito Santo encontre o teu coração de tal forma, e que daqui a alguns meses nós vamos ouvir sobre essa noite e sobre o que Deus fez através da sua vida. Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor produziu, tudo que o Senhor ministrou. Nós abençoamos, Jesus, todas as tomadas de decisões nesse lugar. Nós abençoamos, Jesus, todas as pessoas que decidiram no seu coração fazerem coisas por alguém. Irmãos, os adolescentes lá, eles, quando não tinham nada para ofertar, sabe o que eles iam fazer? Ofertavam faxina. Iam na casa uns dos outros e limpavam a casa uns dos outros, para manifestar o amor, a ponto de uma mulher ficar 5 minutos na porta da casa perguntando: por que vocês estão fazendo isso? Porque nós amamos essa casa. Por que você está fazendo isso? Porque nós amamos. Você não pode ir na minha casa? Posso te falar. Lembra os eventos que nós queríamos fazer? Eu sei de pastores aqui em Bebedouro, porque eles ligaram para nós em Mogi Guaçu. 30 adolescentes fizeram um evento que moveu 3.000 pessoas na igreja. Esse evento custou para nós, naquele tempo, R$6.000. Um pastor daqui de Bebedouro ligou para o Jean lá em Mogi Guaçu e falou: eu quero saber como é que vocês conseguiram fazer esse evento, porque há anos eu estou tentando trazer essa pessoa aqui. Ele falou assim: você tem que falar com o menino dos adolescentes. No ano passado, nós fizemos um evento que custou R$10.000, com 30 adolescentes. Um dos maiores nomes de missões do mundo se chama Heidi Baker. A única igreja que a Heidi Baker atendeu em São Paulo foi Mogi Guaçu, através dos 30 adolescentes. Igrejas da capital, igrejas de São Paulo fecharam e foram para Mogi Guaçu. Gente da Colômbia ligando: eu quero estar com vocês. Um monte de coisa, porque nós nunca precisamos de dinheiro para fazer. Sabe quanto nós ficamos devendo desses eventos? Nada. Porque Ele paga o propósito que Ele estabelece. Que Deus abençoe. Amém? Se você pode, não vai te fazer falta. Eu preciso acabar com aqueles materiais, vou ficar bem feliz. Mas se não pode, amém. Deus abençoe. Ama a vida de vocês. Orem por nós. Amém? Aleluia. Dê um abraço.